Ele dizia para si próprio: é isso, não vou mais vê-lo. E isso o entristecia muito. Ao mesmo tempo pensava no mundo que conheceria. Tudo seria mais fácil. E se não fosse, pelo menos seria mais alegre. Disso tinha certeza. Logo, já tinha feito o seu trajeto, já estava em frente à grande estação, admirando de queixo caído a imponente arquitetura que se erguia na sua frente. Dá um cigarro aí, moço, escuta o alvoroço, mas eu preciso fumar. Tudo que penso ultimamente, que diabo é que essa gente só faz se magoar? Estou passando aqui ligeiro, depressa ser isqueiro, que já vou caminhar. Não tenha medo, de repente pode ser que a gente entende um ao outro só de conversar. Então eu paro pra fumar, e ao fumar começo a pensar, porque é tão difícil amar. Obrigado, moço, eu já posso voltar a caminhar. A minha avó, ela cresceu num cortiço de espanhóis, né? Minha avó Irene. E aí em Guarulhos era um lugar, digamos assim, novo, né? Com maiores possibilidades de construir uma vida, né? Tinha terrenos muito baratos aqui, né? Ainda era uma cidade rural. Ela não tinha esse processo todo de urbanização que a gente vê hoje, né? Uma cidade grande, com mais de 1 milhão, né, de habitantes, na época não tinha nada a ver, era tudo chácara, era tudo terra, era tudo mato, porque São Paulo já começava a se desenhar como uma metrópole, como uma cidade mais caótica, e aqui em Guarulhos eles viram a possibilidade de criar as filhas, né, a minha avó, Irene, e a irmã dela, Maria, numa condição um pouco mais calma, mais tranquila. Um pouco mais calma, mais tranquila, como não é mais, né? A minha avó, com 13 anos de idade, ela foi trabalhar na fábrica da Philips, né? Fazendo rádio. Então, molecota de tudo, ela já era operária de fábrica, né? E trabalhou um tempo dessa forma, terminou a 4ª série, depois ela foi fazer o científico, né? O colegial, né? Na época, e fez o curso para ser auxiliar de enfermagem. E aí ela foi enfermeira por muito tempo aqui no Hospital Stella Maris, trabalhou em UBS e tudo mais, então ela passou a trabalhar desse jeito, como enfermeira, né? Mas isso é parte do processo de industrialização da cidade, né? A primeira casinha que eles construíram nesse terreno mesmo, e depois a família foi crescendo, foi vindo mais gente, mais histórias, mais possibilidades, né? Minha avó se casou também com o meu avô Dadivar, que também tem uma história de imigração, que veio do Nordeste, né, que veio do Ceará. Então, no cortiço, com todos aqueles familiares, né, todo mundo espanhol vivendo junto, com certeza muitas músicas tradicionais, né, foram aprendidas, eram cantadas por todos lá. E uma das músicas que a minha avó sempre gostou de cantar, né, e que cantava pra mim e também pros meus irmãos, Donde Estará Mi Vida, né? De um cantor chamado Joselito, um garoto, né? Que cantava na época. E muito me emociona toda vez que eu escuto essa música, que eu toco essa música. Então, dá uma palhinha aqui, né? Pra mostrar como é. Então, no começo do livro, a gente vê que ele é dedicado aos meus avós, tanto os maternos quanto os paternos,
e também aos meus primos, que são pessoas que partiram, né? Que partiram dessa vida, né? E todos têm uma história de vida forte, né? Que me causa curiosidade e admiração. Quedo preso de una flor, lejos de su ruiseñora, esperando su vuelta en el nido. Quando eu escutava as histórias da minha avó, né? Que era um dos maiores prazeres da vida, era sentar com ela aqui, tomar um café e escutar as histórias que ela contava. Então ela contava muita coisa, das brigas, das confusões, das coisas engraçadas que aconteciam lá. Onde estará mi vida? ¿Por qué no vienes? Quiero cita encendida que lo entretiene. Como essa relação também formou muito, né, do caráter dela e da forma como ela se relaciona com os familiares, né? Que tienen espinos, la rosa de los rosales. Dile que no hay. A mãe dela, minha bisavó, viveu aqui nessa casa a vida inteira, né? E ela sempre teve uma relação de companheirismo muito forte, tanto com a mãe dela, quanto depois com a minha mãe, né? Dile que venga. Nós estamos numa equipe de filmagem, a gente está fazendo um filme. Esse filme, ele é sobre essa rua aqui, nos anos 40, 50 e 60. E essa casa aqui, número 80, lá nos anos 50, era um cortiço, onde moravam espanhóis e tal. E a minha avó cresceu aqui. Ela me contava sempre daqui da Rua Caçador, número 80, né, onde ela cresceu. E pra mim sempre foi uma coisa que me marcou, né, que eu sempre quis um dia conhecer essa rua. Não tem nada demais, na verdade, nessa rua, não tem nada que seja um atrativo, mas eu acho que pelas histórias, pelo histórico da família, pelas coisas que ela me contava, pra mim, de estar aqui, tem uma energia diferente, tem uma coisa que parece que eu tô com ela, sabe? Parece que ela tá me contando a história aqui. Então, é uma coisa um pouco emocionante pra mim estar aqui agora, poder pisar nesse chão aqui, onde com certeza ela, minha tia-avó também, a Dona Maria, brincaram muito, correram por aqui, né, como crianças. E vocês também têm origem, assim, de família de Italiana. Italiana e portuguesa, eu, né? Você é de Portugal? Não, mas não. As avós, os avós eram, mas nem... Os dois avós, meu italiano, também tem uma parte italiana, parte de pai italiano, né? E a da mãe portuguesa. Mas bem antiga. E saíram da Europa lá, por quê? Não sei o que dizer. O meu, eu sei, fome. Guerra, né? Muito pobre, não tinham como viver, vieram num navio. Minha avó, grávida do meu avô, minha bisavó, ela faleceu durante o parto no navio. Ele chegou aqui sem mãe, ficou até os 5 anos, voltaram para a Itália com meu avô, com mais 5, não sabia o que fazer. Eu sei que os meus bisavós saíram da Europa, né? Assim como milhões de pessoas saíram na época, fugindo da guerra e da crise econômica. E que isso não é exatamente relacionado ao fato de eles eram militantes ou alguma coisa assim, porque não é isso. Eles eram pessoas trabalhadoras, comuns, pessoas anônimas e que sofreram com as consequências desse processo histórico da época. O desemprego, a fome, a falta de perspectiva da sua própria vida e da vida da sua família, dos seus filhos, né? As pessoas se arriscavam e pegavam um navio e vinham para um outro continente, numa terra desconhecida, mas que guardava no seu interior muitas promessas, né? E oportunidades, que para alguns foi verdade, para outros não. Aí voltou outra vez e foram para Minas Gerais, na Zona da Mata, plantar aquelas coisas e tal. Aí minha mãe cresceu e tal, veio pra cidade sustentar todo mundo, aquela história, né, dos imigrantes todos que precisam dos braços, né, dos filhos. Aí veio pra cá, encontrou com meu pai, aqui,
lá no Belém, lá da Moca. Meu pai comprou um imóvel pra cá, baratíssimo, que ninguém queria morar aqui. Era horrível, era ruim, era sem estrutura. E a gente ficou. A gente se conheceu, Cleide e Cleide, vizinhos. Mas eu lembro que aqui era um cortiço azul, era de costas das casas, não tinha janela, ou uma ou outra, não sei. Eu sei que tinha um monte de casa aqui pra baixo, né? Por exemplo, uma coisa que é colocada no livro e que de fato aconteceu. Uma camisa no varal, o varal compartilhado, e que um vizinho, por engano, pega essa camisa e leva para casa dele achando que é uma camisa da sua casa. Isso dá uma confusão épica, né? Dá uma confusão enorme, sai porrada, sai xingo, briga e tudo mais, porque essa convivência, esse cotidiano entre muitas pessoas juntas, dividindo as tarefas do dia a dia, vai causar esse tipo de situação. E essas situações, embora elas sejam assim fortes para as pessoas, né, elas levam a sério e brigam, elas têm um aspecto cômico, né? Tem uma coisa de comédia de costumes, né, que a gente vê. Era uma rua agitada, criançada para todo lado, né? Porque cortiços, por causa dos cortiços. Então, tinha a padaria, tinha a fábrica de não sei o que, tinha ponto de ônibus, né? Aqui era bem mais movimentado. Hoje é mais tranquilão, né? Sim. Antigamente era foi se tornando uma rua cada vez mais residencial mesmo, né? Isso mesmo. E é muito dessas histórias que eu ouvia, que eu tentei colocar no livro, tinha esse resgate, né, e essa manutenção de tradições e de raízes culturais da época. E o italiano, você espanhol, né, a gente tem muito forte, né, a tradição, mesmo longe, igual a gente ficou. Mas tenho vontade de conhecer. O sangue corre, né? Sangue corre. Eu sou Botarro, ele Giora. Eu acho que essa vida no cortiço, ela é sofrida, ela é conflituosa, mas ela também tem um preenchimento com afetividade, com algum companheirismo. Tá tudo ali, é uma coisa contraditória, é uma coisa dialética. Então, além das músicas tradicionais, né, da Espanha, que o Paco tocava e aprendia, ele também escutava muito música pop, né? Música que se tocava na rádio na época, né? As músicas que estavam na moda, né? E a grande banda do momento era os Beatles, né? E no momento que ele tem a grande contradição ali com o pai dele, ele tá tocando Yesterday dos Beatles, né? Que também é uma música que fala sobre o passado, que fala sobre memórias. E tem muito a ver com a situação. E aí ele toca, né, mais ou menos. Now it looks I thought they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Oh, why she... O Paco, quando ele vem pra Luz, pra esse pedaço aqui, né, pro bairro da Luz, ele tá desiludido, né? Ele percebeu que aqueles caminhos que ele construiu na infância e no começo da juventude, eles estavam rompidos, né? Esses laços, eles se romperam por conta do luto, de tudo que aconteceu, e ele resolve tentar uma vida nova. Chorou no caminho para casa. Estava vestido como homem, trabalhava como homem, até amava como se quisera ser homem, mas ainda era um menino. Quando chegou em casa, entrou e viu que estava sozinho. Ele foi até o quarto e atrás do guarda-roupa estava o violão de São Vicente. Ele se concentrou e afinou o violão. Começou a dedilhar com calma e tocar Yesterday dos Beatles, que de tanto ouvir na rádio, memorizou a melodia e tocou de ouvido. Triste, a música era uma espécie de terapia para ele, que estava tão frustrado naquele momento. Vicente e Júlia, seus pais,
Chegaram em casa em silêncio e abriram a porta com cuidado. Vicente ouviu a melodia e percebeu de onde vinha. Quando abriu a porta do quarto, ele viu Paco, que estava de costas para a porta, tocando aquela linda melodia, tão concentrado que nem notou a chegada do pai. "Que é isso?" o pai perguntou. Paco virou assustado, sem saber o que dizer, e esboçou sorrir. Vicente tomou o violão em suas mãos e gritou: "E ainda sorri? Você não ama seu irmão? Você não respeita ninguém?" Vicente bateu com o violão no chão diversas vezes até que restaram somente seus pedaços. O instrumento estava destruído. Paco calado, Júlia calada, Vicente calado. Enfim o pai disse: "Vai dormir agora." Naquela época, o bairro da Luz, ele era um bairro mais, digamos assim, mais chique, né? Era um bairro que tinha um padrão alto de vida e tinha toda uma vida social, né? Ele foi se transformando num lugar mais degenerado, né? Em que a prostituição, o tráfico de drogas, todo tipo de mazela social, digamos assim, né? A drogadição foi tomando conta do ambiente. E a partir dessa transformação do ambiente, o Paco também vai se transformando. E daquele moleque que morava no cortiço, que tinha suas dificuldades, mas que vivia uma vida com mais certezas, né? De ser um operário, de ser um trabalhador, de se casar e ter aquela vida já predestinada, ele vai caindo, vai mergulhando no acaso, né? E à medida que ele vai conhecendo as pessoas, ele vai conhecendo tanto um aspecto mais sombrio delas, esse aspecto, digamos que negativo, quanto ele também vai conhecendo a humanidade dessas pessoas, que essas pessoas também têm esse aspecto singelo, essa inocência, né? O processo de escolha, né, das ruas que são citadas no livro, nas ruas aqui da Luz, foi através de um processo de pesquisa, né, para saber quais eram as ruas que tinham os bares, que tinham os cinemas de rua, os estúdios, onde eram filmados, eram exibidos e onde o pessoal se reunia, né, o pessoal do cinema marginal, né, o Carlão Reichenbach, o Rogério Sganzella e todos esses caras que estavam ali produzindo nesse período, né. As drogas, eu acho que elas têm esse boom desde o final dos anos 70, ao longo dos anos 80, mas essa epidemia, né, de uso de crack, ela vem a partir do final dos anos 80, né, que é quando o livro ele vai encerrando o ciclo dele também, né. E aqui na vila, né, tem vários pequenos espaços onde a molecada se reúne, tanto para se divertir, para conversar e tudo mais, mas infelizmente também para usar droga, né? Muitos caras ficavam aqui igual zumbi, né? Aqui e descendo também aqui para baixo, onde a galera infelizmente se perdeu aí, né? Muitos deles. O Paco, o fato dele usar droga é muito por conta desse atrativo, dessa possibilidade de ter alguma inserção nos círculos sociais e tal, mas também é um anestésico, né, para o trauma que ele tem familiar, né, botou ele ali no olho do furacão. Então isso é uma coisa que ele foi consumido pela droga muito mais do que o contrário. Esse bicho aqui, mano, a gente fez ele em 2008, quando a fábrica estava ativa ainda. Trabalho de conscientização política, essas coisas, né? E ele permanece aí, né, mano? Embora a fábrica já não esteja mais ativa, né? Eu sempre gostei dessa coisa marginal, porque eu sempre vi uma identificação com os moleques da minha área, da minha quebrada. Que era aquela galera que ia pra escola, aí fazia bagunça, mas não só por mal, né? Porque tinha um sentimento de revolta com o próprio sistema.
mas não sabia definir isso para fora. Então, quando eu percebi que aquilo era uma obra também que falava sobre marginais, sobre um lugar também próximo, né, um lugar físico que existe, que é tipo São Paulo, eu comprei muito a ideia, já de primeira. A família da minha mãe veio com ela pequena, da Bahia nos anos 70, sabe, mais ou menos aí da época do livro. E foi uma época que eu sei que Guarulhos estava crescendo, porque minhas duas famílias vieram na mesma época. Acho que a do meu pai veio um pouco antes do Paraná, e já tinham até casa lá na São Rafael, um terreno. E minha outra família, ela andou de terreno em terreno pela São Rafael até comprar um terreno próprio. Eu senti que eu coloquei um pouco de mim e um pouco do que eu recebi da história. Então foi uma coisa bem nova e boa até, foi legal de fazer tudo aquilo. Então eu sempre tentei trazer essa coisa marginal e nacional, trazer essa coisa popular, que eu acho que é o que tem que ser na arte brasileira hoje em dia. Uma coisa mais voltada justamente para o público, pro povo em si, uma coisa que ele pode chegar no domingo querendo descansar, ler aquilo e falar, caramba, curtir é uma coisa maneira, sabe? Tanto é que eu sempre tento trazer uma coisa leve, só que com crítica ao mesmo tempo. Apesar de ser esse lugar de muito movimento, muitas pessoas passando, existe essa possibilidade de encontros casuais, porque as pessoas saem dos bairros e vêm para cá, né? Saem do lugar onde vive, né? Onde mora, e vêm para cá para fazer algum dinheiro, para fazer a vida, para comercializar, né? Para comprar. E dá essa sensação meio maluca, assim, meio caótica, né, de você estar nesse ambiente. Uma fotografia literária, né, como o registro do que se vê através das palavras, né. Então acho que é por isso que é um ambiente que ele dá esse impulso para várias histórias possíveis, né. Dá um cigarro aí, moço, escuta o alvoroço, mas eu preciso fumar. Tudo que penso ultimamente, que diabo é que essa gente só faz se magoar. Estou passando aqui ligeiro, depressa cedo isqueiro, que eu já vou caminhar. Não tenha medo, de repente pode ser que a gente entende um ao outro só de conversar. Então eu paro pra fumar, e ao fumar começo a pensar, porque é tão difícil amar. Obrigado, moço, eu já posso voltar a caminhar. Dá um cigarro aí, moço, escuta o alvoroço,